Que a paz de Deus reine em cada coração. Amém. Estou muito feliz pela oportunidade de poder falar aos irmãos nesta manhã. Agradeço a Deus por esse momento. E quero desejar a todos um excelente dia, um excelente sábado para todos. E vamos então abrir a nossa manhã de uma forma positiva, falando a respeito da palavra de Deus. Algum tempo atrás, alguns pesquisadores realizaram uma determinada pesquisa referente a comportamento do cérebro humano diante da oração. E essa pesquisa que foi realizada foi em 2011 pela Newsmax e provaram a respeito dos benefícios que a oração traz para o cérebro e para a saúde. Então eles notaram através dessa pesquisa, são vários médicos que participaram, e notaram que a oração colaborou num processo para evitar doenças e também colaborou para ajudar aqueles que estavam desejosos de evitar as enfermidades. Ajudou na questão do sistema imunológico. Então, a equipe de profissionais pesquisou o efeito que a oração provoca no cérebro e que ela resulta em vários benefícios, aqueles que oram. Eles verificaram que a oração afeta o cérebro e colabora na questão da prática de oferecer uma saúde física, mental e emocional das pessoas. Então, mediante essas pesquisas, eles chegaram à conclusão de que a oração afeta tanto a saúde física, mental e também emocional das pessoas. Durante essas pesquisas, aquela comunidade médica notou que a oração produzia efeitos nas 4 áreas do cérebro humano: o lobo frontal, o córtex cerebral, o lobo temporal e o sistema límbico. Então, se as pessoas orarem todos os dias durante um mesmo período, pode ajudar a prevenir várias doenças. Interessante que nessa pesquisa eles mencionam esse detalhe, que se nós orarmos durante um mesmo período, todos os dias, como que fosse um remédio que você estivesse tomando, como se fosse determinado horários para você fazer uso de um medicamento e você terá um resultado melhor se você não falhar com os horários do remédio. Isso é uma coisa comum do nosso dia a dia. Alguém está com problema de saúde, então é receitado um remédio e essas pessoas agora devem observar os horários para que o remédio possa ter o efeito. Segundo essa pesquisa dessa comunidade médica dos Estados Unidos, eles entenderam que a oração também deve funcionar como um remédio com horários determinados. Daqui a pouco eu vou mencionar as palavras de um outro médico que pesquisa também a respeito do efeito da oração na saúde, mas não significa que você não pode orar em outros momentos. Mas se você tem horários determinados para a sua oração, isso faz um efeito como um remédio, ele vai ter uma ação melhor. Dentre as várias enfermidades que eles mencionam, vários problemas de saúde que a oração traz benefícios, eles falaram, por exemplo, sobre demência, mal de Alzheimer, então pode prevenir essas doenças, perda de memória, diminui a dor, diminui o risco de morte por ataque cardíaco, derrame cerebral, ansiedade, depressão e várias outras. Eles conseguiram perceber, olha só, eles conseguiram perceber
47 benefícios através da oração. Foram comprovados cientificamente cerca de 47 benefícios. Mais médicos estudaram a respeito desse assunto nos Estados Unidos. Agora nós temos as palavras do Dr. Harold, da Carolina do Norte, em 2017, ele disse assim, estudos têm mostrado que a oração pode impedir que as pessoas adoeçam. E quando adoecem, a oração pode acelerar o processo de cura. Então, o Dr. Harold chegou a esta conclusão. Então, as pessoas que querem impedir uma doença devem sempre se dedicar à oração. Então, em seus estudos com mais alguns médicos, eles descobriram que existe uma chamada resposta de relaxamento. Como funciona essa resposta de relaxamento? É um estado fisiológico que ocorre durante a oração. Ocorre o aumento de neurotransmissores bem úteis. Esses neurotransmissores, como por exemplo, no caso da dopamina, que ajuda a promover aquele estado de relaxamento. Então, um estado de foco, de motivação e de bem-estar. Então, quando nós oramos, nós aumentamos esses neurotransmissores. Por exemplo, o nosso córtex cerebral, quando nós oramos, ele se torna mais espesso e assim é associado a um menor risco de depressão e de ansiedade. E a oração, ela tem um efeito a longo prazo positivo na vida de cada um. E segundo as suas pesquisas, segundo aquelas pesquisas, pode reprogramar ou reconstruir o nosso cérebro. Um outro médico, agora da Flórida, o Dr. Don Colbert, disse o seguinte, olha só a recomendação dos momentos para a oração. Veja só, os melhores momentos do dia são quais? Começo da manhã e logo antes de dormir. No entanto, isto não quer dizer que você não possa orar no caminho para o trabalho, na fila do supermercado, sentado na sala de espera do consultório médico ou antes das refeições. Interessante aí as palavras dele. Então, ele recomenda aqui os momentos para a oração. O momento para tomar esse remédio, esse antídoto, seria no começo da manhã e antes de dormir, principalmente. Mas não significa que você não possa orar em outros momentos. Aqui ele menciona momentos em que podemos elevar orações silenciosas a Deus, momento das necessidades, ou no momento, por exemplo, antes das refeições, mas principalmente de manhã, no início da manhã e antes de dormir. Esses são os melhores horários, segundo o Dr. Don Colbert. Eu quero trazer a vocês também uma frase de um destacado reformador chamado João Calvino, do francês João Calvino. Ele disse certa vez, a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Então veja que interessante estas palavras. Então o reformador aí francês diz que a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Veja que esses dias estamos passando muitas aflições, uma pandemia, e a oração é o antídoto para aliviar essas aflições, para nos trazer mais paz em nossa alma. E também, segundo os médicos, provaram que pode ajudar no processo de cura ou também fortalecer o sistema imunológico. Agora eu quero levar a atenção dos irmãos para o tempo de Jesus. Jesus também experimentou o efeito da oração em sua vida. E
é interessante nós notarmos um texto do Espírito de Profecia. Nós temos um texto do Espírito de Profecia no livro O Maior Discurso de Cristo, na página 102. A inspiração traz um detalhe muito importante a respeito da maneira que Jesus saía de uma oração. E isso chamou a atenção dos discípulos. Veja só o que está escrito no livro O Maior Discurso de Cristo, página 102. Ao volver, porém, das horas de oração, que encerravam o afadigoso dia, notavam-lhe a expressão de paz na fisionomia, a sensação de refrigério que parecia desprender-se de sua presença. Era de horas passadas com Deus que ele saía manhã após manhã para levar aos homens a luz do céu. Diante desta forma que Jesus saía de uma oração, os discípulos foram chamados à atenção. Eles perceberam que quando Jesus terminava de orar, especialmente nesses momentos da manhã, Jesus saía com uma paz em seu coração, saía com uma tranquilidade que chamava a atenção dos discípulos. E esta forma que Jesus saía da oração fez com que os discípulos pedissem para Jesus que os ensinassem a orar. Veja você que o efeito na vida de Jesus, através da oração, trazia também paz, trazia tranquilidade. O que hoje os cientistas comprovam que realmente tem um efeito positivo sobre o nosso corpo, sobre o nosso cérebro. E aí foi tamanho esse efeito sobre a vida de Jesus toda vez que ele orava, que os discípulos chegaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Nos mostre também esse remédio, nos fale também qual é o segredo para encontrar tanta paz, tanta tranquilidade diante de tanta pressão, tantas aflições. Então aí Jesus ensinou eles a orar. Jesus ensinou que o segredo para esta paz, para essa tranquilidade, residia na oração. Um outro texto também do Espírito de Profecia, agora registrado nos Testemunhos Seletos, volume 1, na página 107, fala a respeito do que o inimigo faz hoje com as pessoas, quais são os problemas que ele traz. Vejamos: vi que o inimigo contenderá ou pela utilidade ou pela vida dos piedosos, e procurará perturbar-lhes a paz enquanto viverem neste mundo. Seu poder, porém, é limitado. Talvez ele faça com que o forno seja aquecido, mas Jesus e os anjos velarão pelo cristão confiante, para que nada seja consumido senão a escória. O fogo aceso por Satanás não pode ter poder para destruir ou prejudicar o metal verdadeiro. Veja que interessante esse texto. Então Satanás traz tantas aflições. Nós temos diante de nós tantos problemas na nossa atualidade. E o objetivo de Satanás é estragar, é prejudicar a utilidade do ser humano, prejudicar a sua vida, prejudicar a vida especialmente dos piedosos. Mas o que a inspiração diz? Que o seu poder é limitado. Ele tem a permissão de ir até um certo momento. Mas tudo isso que ele faz, a inspiração diz que é para remover aquilo que nós temos de mal em nosso coração. Só que nós precisamos de entender isso. Eu gostaria que você, nesta manhã, pudesse refletir nisto. Que tudo isso que está acontecendo, nós devemos ter a certeza de que é para remover as escórias que há em nosso coração. Então, os santos anjos estão ao nosso redor, estão nos auxiliando para que esse fogo da fornalha acesa não nos consuma, não nos destrua, não nos prejudique, mas sim possa remover aquilo que tem de mal em nosso coração e que possa o metal verdadeiro
permanecer. Mediante a fé, mediante a oração, cada pessoa pode transformar o seu quarto em uma Betel, em uma porta do céu, em uma casa de Deus. Então, principalmente aquele que está enfermo, ele pode transformar o seu quarto em uma Betel, através da fé e da oração. A palavra de Deus, no início, nós mencionamos o que está escrito em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, que fala a respeito de não andarmos ansiosos com coisa alguma, mas nós colocarmos perante Deus as nossas petições, colocar diante de Deus as nossas orações, as nossas súplicas e também com ações de graças. E diz o texto que a paz de Deus, que é muito maior daquilo que nós podemos pensar, aquilo que nós podemos imaginar, que excede todo o entendimento, a palavra de Deus diz que guardará o nosso coração. A paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Veja que esse texto mostra que quando nós levamos a Deus nossos pensamentos em oração, então nós temos como resultado a paz de Deus, que é maior do que nós podemos imaginar. Os benefícios são maiores até do que esses que nós vimos que são provados pela ciência. Então, independente dos problemas que aconteçam, independente dos problemas que possam ocorrer em nossa vida, então, se nós elevarmos a Deus as nossas orações, colocarmos as nossas preocupações na mão de Deus, nós teremos grandes benefícios. Devemos depender exclusivamente de Deus. Então, ao dependermos exclusivamente de Deus, nós sentiremos essa paz, essa segurança em nosso coração. Isso acalmará as nossas ansiedades, mesmo diante de ganhos ou de perdas. Em nossa vida, cada dia, nós enfrentamos diferentes situações. Enfrentamos situações pequenas, enfrentamos situações grandes, enfrentaremos situações que produzirão efeitos de graus variados em nossa vida. Mas nós devemos encarar esses problemas difíceis com o sentimento de que nós dependemos de Deus, que nós temos uma saída para solucionar esses problemas, e a saída é depender de Deus. E se nós nos preocupamos ao nível de não confiar em Deus, de não acreditar que Ele pode resolver os nossos problemas, então, se nós não fizermos assim, nós estamos basicamente dizendo que Deus não está vendo a nossa situação. Se nós nos preocupamos ao ponto de não ver nenhuma saída, de acreditar que nós não teremos solução nenhuma, então nós poderemos estar dizendo que Deus não sabe lidar com as nossas situações, com os nossos problemas. Mas não devemos fazer assim. Devemos levar a Deus em oração e a paz de Deus então guardará os nossos corações e as nossas mentes. Nesta manhã eu quero dizer para você que Deus ama ouvir a sua voz. Sempre. Tenha essa certeza, você que está nos assistindo nesse momento. Tenha certeza de que Deus ama ouvir a sua voz. Deus nunca nos coloca no modo de espera, ou assim, ou Ele pede para nós ligarmos para Ele em outro momento e mais tarde. Ele gosta, Ele deseja que nós o chamemos. Ele não se esconde quando nós o chamamos. Ele ouve as nossas orações. Portanto, eu quero dizer para você nesta manhã, faça uso desse antídoto, faça uso desse remédio que é a oração. E você experimentará a paz que Jesus experimentou. Você experimentará grandes benefícios em sua vida. E diante das dificuldades que nós enfrentamos hoje, você poderá alcançar o alívio das suas enfermidades, dos seus problemas. Que o Senhor Jesus te abençoe e que possamos fazer uso deste remédio em todos os momentos da nossa vida onde tivermos a oportunidade. Que Deus possa te abençoar. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos
e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.